Queridos, a paz do Senhor Jesus. Sem isso, a nossa identidade é visível, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido. É um texto que crianças que vêm para a escola bíblica dominical, é o primeiro versículo que elas costumam aprender. Eu lembro que foi o primeiro versículo que as minhas 3 filhas decoraram rapidamente. Todos sabemos de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, podeis assentar. Mesmo assentado, curve sua cabeça. Pai, como é grande, imensurável o teu amor. Transcende a nossa compreensão. Foge, Senhor, palavras para que possamos expressar a grandeza deste amor. Mas aprove ao Senhor demonstrar-nos para que pudéssemos entender o quanto o Senhor nos ama, dando o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, para a redenção da nossa alma, para que pudéssemos então voltar a ser e ter um convívio com o teu amor em comunhão e com vida eterna. Em Cristo Jesus, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Amém. Quero agradecer o convite para estarmos trazendo a palavra nesta noite. Sou grato a Deus pelo privilégio e creio que todos nós, desde adolescentes, jovens, as crianças, adultos, todos nós vivemos uma vida onde nós precisamos tomar decisões. E em tomadas de decisões, nós precisamos fazer escolhas. Eu me lembro quando eu era criança, não vou dizer pequeno, né? É muito perigoso eu dizer pequeno e de repente alguém pergunta, quando foi isso? Para quem ainda não sabe, eu nasci com 64 centímetros. Não me pergunte como é que eu nasci, eu fui arrancado. Na época não tinha cesariana. Mas o certo é que eu me lembro de tenra idade quando nós tínhamos que fazer escolhas em obedecer ou desobedecer. E mediante a escolha que fazíamos, nós tínhamos consequências benéficas ou, eu não preciso dizer o restante que vocês já sabem, porque qual criança, ou quem aqui foi criança, que nunca experimentou uma chinelada? É disciplina, é correção. Embora querem tirar essa forma de correção e disciplina e de educar com amor e sabedoria as crianças, mas é princípio bíblico, não apartar a vara da disciplina da criança, para que ela não seja tola, para que não seja um homem bobo. O certo é que nós somos tomados de decisões. E nesta noite, eu creio que muitas pessoas, muitos irmãos, resolveram tomar a decisão de ficar em casa, por causa de circunstâncias. Nós que estamos aqui, a decisão de estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor em casa. Mas aqueles que por circunstâncias tomaram a decisão de ficar no seu lar, também estão cultuando a Deus através dessa live.
E é uma alegria, um privilégio grande poder estar adentrando em teu lar através desta live. E nós queremos então analisar esse texto bíblico acerca de qual a tua decisão. Qual a tua decisão? O nosso texto bíblico diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas posições são colocadas diante do ser humano: crer ou não crer, obter a vida eterna ou não obter a vida eterna. Nós somos desafiados por Deus, diante desse texto bíblico, a tomarmos uma decisão, e nessa decisão somos obrigados a fazer uma escolha. Mas nós queremos fazer algumas indagações para que a gente possa, então, poder tentar te ajudar a entender por que você tem que tomar uma decisão, por que você tem que fazer uma escolha. Primeiramente, quem amou o mundo? As crianças, se eu perguntar, elas vão responder. Se eu perguntar aos adolescentes, eles vão responder. Todos nós sabemos que quem tomou essa decisão de amar o mundo foi Deus. E é este Deus que nós queremos te ajudar a entender, que Ele, quando coloca esta posição diante de você, diante de nós, diante de mim, Ele quer uma posição e Ele quer uma escolha, porque para Deus não existe meio termo. E queridos, esse Deus nos é apresentado pela palavra, pela Bíblia, com muitas formas, com muitas maneiras, e o povo de Israel, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, o povo de Israel, conforme as circunstâncias que eles estavam vivendo ou vivenciando, eles chamavam Deus por aquela circunstância. Se eles estavam em guerra, então eles precisavam, no meio da guerra, de ter paz. E eles clamavam a Jeová Shalom. Mas muitos outros nomes foram dados. El Elyon, El Shaddai, El Adonai. E assim uma variedade de formas. Deus é apresentado através das Escrituras Sagradas. E é este Deus que nós queremos te ajudar a entender, que Ele espera uma tomada de escolha sua. Mas por que Ele quer que você faça uma escolha? Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com Deus sendo mostrado como o eterno, mas também como eu sou, o Todo-Poderoso. Nós vamos nos deparar, as Escrituras mostrando este Deus Todo-Poderoso, criando os céus, criando a terra, trazendo a existência na restauração, Ele dizendo: haja luz onde tinha trevas, e houve luz. Aonde não havia vida, Ele disse: haja ervas no campo, e passou a existir ervas. Haja animais no campo, passou a existir o animal no campo. E assim a gente vê Deus trazendo vida aonde havia morte. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que vida e morte são antagônicas. Não tem como Deus está tendo comunhão, não tem como Deus está tendo associação com a morte, porque Ele é vida. E se Deus é vida, e Ele nos quer em comunhão com Ele, Ele nos quer num relacionamento perfeito com Ele, Ele quer que nós tenhamos vida.
Então olhamos para as Escrituras e nos deparamos, este Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele pega então, ele resolve criar, ele olha e vê anjos, os querubins, serafins, e diz, então, no momento que a Bíblia não descreve quando esse momento, apenas diz que Deus, então, essa trindade, ele se reúne e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E queridos, a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, e coloca neste homem atributos, características que são divinas, para que o homem então pudesse viver eternamente. Deus é eterno, ele cria o homem e cria o homem para viver a eternidade. Deus é santo, ele criou o homem para que o homem também fosse santo. Deus é justo, mas ele fez o homem para que o homem também fosse justo. Mas, querido, infelizmente a palavra de Deus nos mostra uma fatalidade. Chega um momento que esse homem que Deus havia criado, colocado no jardim do Éden, o homem para viver eternamente num lugar chamado um lugar de delícia. E este homem estava ali neste jardim do Éden, e Deus então costumava vir ao encontro de Adão e de Eva, conversava com eles na virada do dia. Isso era uma rotina para Adão e Eva se relacionar com Deus. Deus havia criado o homem, fez o homem dotado de santidade para que tivesse um relacionamento perfeito com ele. E nós nos deparamos com a realidade de que essa comunhão era bonita, esta comunhão era bela, esta comunhão era perfeita, havia prazer, havia alegria de Adão estar diante de Eva. E aqui eu quero dizer, nós podemos viajar na maionese, no pensamento, no raciocínio de como Deus tinha esse relacionamento com Adão e Eva, de quão perfeito era, de como era delicioso este momento que Deus tinha com Adão e com Eva. Queridos, uma das coisas que eu acho muito fantástica é chegar num lar. É quando nós podemos estar na mesa em família e quando nós podemos estar comendo todos juntos, todos em alegria, todos com contentamento, com satisfação, comendo com prazer. Isto era prazeroso. E quando nós olhamos as Escrituras no jardim do Éden, Adão e Eva estavam num lugar de delícia onde é um lugar onde se encontra prazer, onde se encontra satisfação, contentamento. Vai chegar um certo momento que a palavra de Deus nos mostra que estava ali também no jardim do Éden uma criatura que também foi criada para ser perfeita, que também foi criada para viver eternamente, uma criatura também que foi criada para viver em santidade diante de Deus. Mas chegou um momento que a inveja, que o orgulho, que a altivez tomou conta da mente e do coração deste ser, chamado Lúcifer. E este ser, então, por causa da sua altivez, por causa da sua arrogância, por causa da sua inveja, ele foi lançado do céu à terra. Estava este ser ali no jardim também do Éden, ali naquele lugar de delícia. Ali ele estava, mas não era para Adão e Eva ter um relacionamento com ele, porque nele estava a morte. O relacionamento era para Adão e Eva ter com Deus e não com Lúcifer. Mas chega um momento que este ser, às vezes eu gosto de dizer, o pai da maldade. Ele é o pai da mentira, mas às vezes dá vontade de dizermos o
pai da maldade, o pai do engano, o pai da mentira, como a Bíblia nos mostra. Este ser chega com Eva. O momento em que Eva estava sozinha. A palavra de Deus não diz aonde Adão estava, o que Adão estava fazendo, mas ele se depara diante de Eva e vê que ela estava sozinha, ele se aproxima. Então começa um diálogo com Eva. Eu disse que Adão e Eva era para ter comunhão com Deus, não era para ter comunhão com ele. Então ele chega e vem, através de um diálogo bonito, macio, enganador, sedutor. E ele chega com Eva e diz: foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? A Eva disse: não. Deus não falou isso. Deus disse: não coma da árvore do jardim que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem nela toques. Eva, ao acatar a sedução labial de Lúcifer, já acrescentou algo, já mentiu, porque Deus não disse para Adão e Eva não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia proibido eles de comer. Adão e Eva, por tempos, não sabemos quanto tempo, eles viam aqueles frutos, ele via aquela árvore e nada era despertado o interesse e atenção de se tornar igual a Deus, de ter o conhecimento como Deus. Mas quando Eva deu ouvido à serpente, a palavra de Deus nos mostra que Eva, então, seduzida, ela dá atenção, acrescenta algo além daquilo que Deus tinha falado, e ela viu que o fruto era bonito, atraente, ela pega e come. Quando Eva come, nada aconteceu. Ela olha, eu fico imaginando, Eva olha para um lado, olha para outro, olha para si, nada aconteceu de diferente. Quando Adão se aproxima, Eva olha para Adão e diz: Adão, esse fruto é bonito, é atraente, é gostoso. Eu comi, olha como estou, nada aconteceu, eu não morri. E ela dá a Adão, Adão come, imediatamente os olhos de ambos se abriu. Queridos, é uma coisa interessante e muitas vezes eu já imaginei, já busquei várias razões, mas não quero entrar em detalhe nisto aqui. O certo é que eles só perceberam que estavam nu quando ambos comeram o fruto proibido. Mas eu só quero trazer a lembrança de algo. Deus havia criado Eva de onde? Da costela de Adão. Ambos eram uma só carne. Quando ambos comeram, ambos como uma só carne, viram que estavam nu. Aí todo mundo conhece a história. Adão e Eva vão se esconder. Pegam folhas de figo, fazem um avental, uma cobertura para si, e quando chega aquele horário que Deus era acostumado a estar se relacionando com Adão e Eva, buscando a comunhão com eles, relacionando o amor que ele tinha para com Adão e Eva, e esperava esse amor de Adão e Eva, quando ele chega no local que era de costume, ele não encontra Adão e não encontra Eva. Então, a pergunta crucial: Adão, aonde estás? Estou aqui, Senhor. Por que te escondes, Adão? Porque eu estou nu. Adão, quem te fez ver que tu está nu? A mulher que tu me deste. Eva, quem te fez ver que tu estás nu?
serpente que tu deixaste aqui no meio do jardim. Consciência de culpa. Todo mundo querendo inocentar-se da sua culpa. E quero trazer então, nesta noite, um questionamento. Se Deus perguntasse para mim, Cícero, aonde estás? Mas se Deus perguntasse para você, aonde você está? Qual seria a nossa resposta? O que nós responderíamos para Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E estava Adão e Eva agora destinados à morte, porque o Deus que é verdadeiro, um Deus que não tem associação com a mentira, ele disse, se vocês comerem, vocês morrerão. Então, este Deus que é eterno, este Deus que é santo, agora está diante de um problema com Adão e Eva. Ele havia criado Adão e Eva para um relacionamento perfeito, para viver em santidade, mas agora estava o pecado como uma barreira entre Adão e Eva. E o que me chama a atenção, o que eu gosto de analisar, o que eu gosto de tentar ficar imaginando coisas que podem ser úteis para a minha fé, eu imagino e vejo, Deus não criou barreira com Adão e com Eva. Deus veio ao lugar onde ele costumava conversar com Adão, ele veio ao lugar onde ele tinha comunhão com Adão, e quando não encontra Adão e Eva, ele pergunta a Adão, aonde estás? Estou aqui. Adão mostra, eu estou aqui, eu estou atrás do arbusto. Por que te escondes? Por que te esconde? Alguém que se esconde procura uma barreira para não ser visto, para não ser encontrado. A primeira barreira que se levantou entre Deus e o homem não foi Deus que criou a barreira, mas foi o homem por causa do seu pecado. Então, olhamos as Escrituras Sagradas. Este Deus, que era um Deus santo, que é um Deus santo, ele vendo agora o homem pecador, o homem destituído da sua graça, ele pega então, ele busca uma solução. Ele precisa achar uma solução para que este homem não morresse, porque a sentença era a morte. E todos nós sabemos qual foi a solução que Deus arranjou. Deus sacrificou um animal, uma vida inocente, derrama o sangue daquele animal, para que pudesse fazer justificação, a cobertura da culpa de Adão e Eva. E Deus então pega a pele daquele animal e olha para Adão e Eva e diz, vocês não estão justificados. Vocês tentaram fazer algo para cobrir vocês, mas a nudez de vocês só eu posso cobrir. E aqui eu aprendo, e aqui eu quero compartilhar. Não importa qual seja o nosso pecado, não importa qual foi a nossa transgressão em relação à palavra de Deus, a realidade é que não temos como nos esconder de Deus, mas também não existe algo que eu e você possa fazer para cobrir os nossos pecados, porque só Deus pode justificar o homem pecador. E Deus então coloca a pele daquele animal em Adão. Aí eu fico imaginando Deus olhando assim para Eva, olhando para Adão e diz, Eva, olha para Adão, o que tu vê? Eu não estou vendo a nudez, Senhor. Adão, olha para Eva, Adão. E Adão olha para Eva, o que tu vês, Adão? Senhor, eu não estou vendo a nudez, eu estou vendo a pele de um animal.
E Deus disse, eu justifico vocês do pecado. Aí eu imagino, eu vou além da maionese, eu fico imaginando Deus olhar para o diabo e dizer, tu conquistaste Eva através da mentira e do engano, mas eu vou resgatá-los com a verdade e com amor. Você entende por que a Bíblia diz o quanto Deus nos amou? Porque Ele quis nos resgatar com o seu amor e através da verdade. Somente a verdade pode libertar o homem do pecado. Somente a verdade pode libertar o homem do domínio de Satanás. O ser humano pode ter vivido uma verdadeira turbulência, um caos total a sua vida, até o dia que ele encontra Jesus Cristo. No dia que ele tem um encontro com Cristo, no dia que ele reconhece Cristo como Salvador, Senhor para a sua vida, ele é justificado por Deus. Assim como Adão foi justificado lá no Éden, e Deus então olha para o diabo e diz, eu vou resgatá-los com a verdade, com amor. Deus olha hoje ao diabo e diz assim, Gedeonzinho, tu foste resgatado com a verdade, com amor. Queridos irmãos, querida igreja, pastores, obreiros, varões, senhoras, jovens, nós fomos resgatados por Deus do domínio de Satanás, nós fomos resgatados do pecado por causa do amor e da verdade do nosso Deus. Mas quando nós olhamos esse texto bíblico, nós nos deparamos também com uma realidade muito grande. O ser humano, ele é curioso. O ser humano, ele é explorador. O ser humano explorador no sentido de querer conquistas. O ser humano gosta de novidades. E foi justamente isso que levou Eva a comer do fruto proibido. Queridos, dia após dia, diante de nós, é colocado circunstâncias para que nossas curiosidades sejam despertadas, para que desejos que nós temos, que herdamos de Adão, sejam despertados, para que possamos então ter a curiosidade de experimentar aquilo que é apenas um conhecimento. Mas eu quero dizer uma coisa, cabe a mim e cabe a você a escolha de aceitar ou rejeitar. Qual a escolha nós temos feito diante dos desafios que a vida nos apresenta, diante dos pratos de lentilha que esse inimigo, que essa grande serpente que Lúcifer tenta colocar para colocar uma barreira na tua comunhão e na tua relação com Deus. Além de um Deus eterno, todo-poderoso Criador, mas Ele também é um Deus justo. Queridos, Adão e Eva cobertos, a justiça já imputada, pastor Gideãozinho hoje pela manhã estava falando justamente sobre essa questão da justificação, da imputação de justiça, e creio que muita coisa vem aí, e eu quero dizer, não perca escola bíblica dominical, se possível. Assista a live, se não pode vir à igreja, mas se pode vir à igreja, venha para a igreja, na casa do Senhor, a fartura de pão espiritual para as nossas vidas. Mas esse Deus justo, então, Ele olha para Adão e Eva e diz, vocês estavam num lugar de delícia. Aqui eu estou viajando na maionese. Vocês estavam em um lugar de delícia. Agora, Adão,
Você vai ser botado para fora. Eu vou te lançar na terra. E tu vais trabalhar com o suor do teu rosto. Tu irás comer. Ele olha para Eva e diz: Eva, porque tu desobedeceste, tu comeste do fruto proibido, tu vais dar luz. E assim tem sido, queridos. O homem trabalha, se fadiga. Certa ocasião eu estava lendo alguns pensadores, e um dos grandes pensadores diz: o homem acaba com a sua vida trabalhando para tentar conquistar coisas. Chega na velhice, ele pega tudo que ele conquistou, as coisas que ele conquistou, e começa a gastar para recuperar a vida, a saúde que ele gastou. Tudo tem seu tempo, tudo passa. A boa saúde passa, a juventude passa, a força e o vigor vão se esvaindo, tudo passa. E Adão e Eva agora são lançados para fora. Agora, eles iriam experimentar, eles iriam começar a sofrer a consequência dos erros cometidos. Deus é justo. Perdoou Adão e Eva, justificou Adão e Eva do pecado, mas ele diz: Adão e Eva, as consequências, essa eu não posso tirar, esse é o preço da desobediência. Livrei da morte, eu dei uma vida de inocente, o sangue contaminado pelo pecado, eu substituí por um sangue inocente também, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com essa realidade, que Deus, ele pega o ser humano caído no pecado, ele ama esse ser humano, e ele pega o ser humano que havia pecado e que era a sua imagem e semelhança, e que foi destituído daquilo que Deus havia dado, do atributo dele, para o homem, para viver eternamente em comunhão eterna com ele, e coloca o homem para fora do jardim do Éden e disse: os atributos, aquelas características que vocês perderam, só vai ter uma forma de ser restituída na vida de vocês. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos nos deparar com esse Deus justo. E esse Deus justo, ele então coloca Adão e Eva para fora do jardim do Éden, e proporciona a este casal meios e maneiras para que, quando eles pecassem, quando eles errassem, eles então pudessem lembrar que uma vida inocente havia sido dado no lugar da morte deles. Um sangue inocente foi derramado para que eles pudessem ser justificados, mas a pele da vida daquele inocente era o que eles podiam ter de visível da justificação que Deus havia feito sobre a vida deles. Aí a pergunta que não quer calar e não quer descer: como nós estamos vendo a justificação de Deus sobre as nossas vidas? Como você está vendo a justificação de Deus para a tua vida? Se a palavra de Deus é real quando ela diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você tem feito desta promessa de Deus? Como você tem encarado, como você tem aceitado esta promessa para a tua vida? As horas passam e eu vou tentar sintetizar isto aqui. O tempo passa. Adão é lançado para fora do jardim do Éden. Adão tem filhos e filhas. Esses filhos e filhas de Adão também têm filhos e filhas.
chega um período que a Bíblia chama de período patriarcal, aonde os pais de família, eles eram um sacerdote do lar, eles tinham toda a responsabilidade de ensinar aos seus filhos um relacionamento com Deus e como eles poderiam, quando pecassem, voltar a uma relação e a uma comunhão com este Deus Santo. Estava Adão e Eva caídos no pecado, mas como caídos no pecado, Deus havia proporcionado meios e maneiras, os sacrifícios, para que eles pudessem então clamar, invocar esse Deus eterno, esse Deus amoroso, esse Deus santo e esse Deus justo. Avança-se o período, entra profetas e entra os homens de Deus, para que pudesse então, eu vou pular a lei, porque não me é dado tempo para falar sobre ela, mas nós queremos simplesmente mostrar a queda do homem e a solução que Deus proporcionou. Deixamos a lei para outra ocasião. Então, os homens, eles pegam através dos profetas. E o escritor aos Hebreus, ele chega e diz assim: havendo Deus outrora falado aos homens, aos pais, pelos profetas, aí ele diz, e agora? Ele fala conosco através do seu Filho. Ele se revela a nós através do seu Filho. É por isso que quando nós olhamos João capítulo 13, versículo 16, é a maior revelação do amor e do coração de Deus para com o ser humano. E não importa quem seja esse ser humano, a prostituta, o traficante, o ladrão, o assassino, qualquer criatura foi amada por Deus, foi envolvida para ser alcançado pelo amor de Deus. E aqui eu quero dizer, o amor foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu lá na cruz, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer acerca deste sacrifício, dizendo, Deus provou o amor que Ele tem para comigo, para contigo, pastor Elias, contigo, pastor Izinha, para conosco. Deus prova esse amor que Ele tem para comigo, com vocês, ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, e o estado que nós estávamos destituídos da graça de Deus, porque todos haviam pecado, e o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, ele expressa isso claramente em Romanos capítulo 3, versículos 23 e capítulo 6, versículo 23, ele diz, todos estávamos destituídos da glória de Deus, ninguém podia amar a Deus na situação que nós estávamos caídos no pecado. Mas Deus criou o homem. Deus criou o homem, não para que o homem vivesse longe dele como Criador. Deus queria o homem perto de si, com comunhão, em santidade com Ele, para que pudesse amar o homem, mas este homem também amar a Deus. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós encontramos a grandeza desse amor de Deus, porque mesmo caídos no pecado, quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos, e ele clama para o Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos capítulo 10 diz assim, mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus então, Ele olhou para mim, olhou para você,
Ele disse, não tem como eu deixá-los. Eles foram feitos à minha imagem e à minha semelhança. Não tem como eu deixá-los à mercê de Satanás. Não tem como eu deixá-los no domínio de Satanás. Não tem como eu deixá-los como escravo da morte, como escravos do pecado. Então Ele nos ama. E quando Ele nos ama, Ele nos envia o seu Espírito para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E quando no momento, queridos, o agir de Deus é muito rápido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu gosto muitas vezes de dizer que o momento da revelação da palavra de Deus, a mente e o coração do ser humano é muito mais curto que o tempo de um piscar de olhos. A realidade é que para que essa fé seja despertada em nós, para que eu creia que Jesus, Ele realmente é o Filho de Deus, e Ele morreu na cruz para me perdoar os pecados, é preciso a ação do Espírito de Deus na minha vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Deus é todo poderoso, em fração de milésimos de segundo, o Espírito de Deus aplica a palavra dele na tua mente, no teu coração, e essa verdade é que produz a vida, e essa vida então, ela é antagônica à morte que o pecado gerou na nossa vida. Ah, queridos, não tem como deixarmos de ler. Não tem como deixarmos de ler. Abra sua Bíblia, ou se possível, coloquem aí na tela. Efésios capítulo 2. Eu gosto desse texto bíblico, porque esse texto bíblico ele não mostra o tempo, ele não mostra a qual momento exato, mas ele mostra a realidade, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito de vida, o Espírito do nosso Deus, Ele veio à nossa vida e nos trouxe vida, e uma vez que Ele nos trouxe vida, nós podemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebê-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim: e vos vivificou. O que é vivificar? Vida outra vez. Nós perdemos essa vida. Nós estávamos mortos, mas ele diz assim: e vos vivificou. Quem? O Senhor, que é a vida. É onde está a vida, onde está o Espírito de vida. Ele veio ao nosso encontro e ele diz assim: estando vós mortos, em quê? Em ofensas e pecados. Estávamos mortos, mas o Espírito de vida veio a mim, veio a você. Ele nos conscientizou: ei, você está morto. Você está morto, a morte te domina. Para que eu possa te amar, para que você possa me amar, você precisa ter vida. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, outra qualidade divina, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Queridos, olha o tempo do verbo aqui: não sereis salvo. Ele diz: pela graça sois salvo. Nós somos salvos agora, aqui. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e até brinquei sobre a questão da salvação, que quando nós tivermos, como foi mostrado, um corpo glorificado, eu disse: nós vamos ser, parece japonês,
Está aqui, está lá. Parece japonês só na fala, né? Está aqui, está lá. Aonde Cristo estiver, nós vamos estar com Ele. Se Cristo estará aqui na terra, nós estamos com Ele. Mas se Cristo está lá no céu, nós estamos com Ele. E é interessante que Paulo continua dizendo aqui, e Ele nos assentou à sua destra nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui fisicamente, mas espiritualmente, num corpo espiritual. Esse corpo glorificado que Cristo ressuscitou. Nele, como cabeça desse corpo, nós estamos assentados à destra de Deus. Entende quanto Deus nos amou? Ele nos amou para que nós estivéssemos aqui nesse mundo, para nós estarmos aqui nesse mundo, mas Ele pediu ao Pai, Ele suplicou ao Pai, dizendo, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu quero que Tu livre-os do mal, para que onde eu esteja, eles possam estar. Quando eu estiver à Tua destra, eu quero que eles estejam junto comigo, porque assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um comigo. Queridos, não tem como. Não tem como recusarmos, não tem como rejeitarmos a grandeza desse amor que Deus tanto me amou, tanto te amou, tanto te ama, para querer tê-lo junto de si, através de seu Filho Jesus Cristo. Mas continuando, esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos concedeu o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele também nos deu uma advertência, através de João, quando Ele diz para João, escrever e dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não, se todavia alguém dentre vós pecar, aí ele diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí, queridos, é aí que eu surfo na maionese mesmo. É aqui que eu surfo na maionese, porque como cristão, nós estamos sujeitos a errar neste mundo. Como cristão, ainda nós estamos num corpo mortal, um corpo que está sujeito à morte. Ainda nós não estamos em um corpo ressurreto, mas o que João escreve, ele diz, nós temos um advogado junto ao Pai. Aí eu imagino, eu e você como cristãos, eu e você como membro do corpo de Cristo, eu e você como partícula deste corpo vivo, deste corpo espiritual que não conhece limitação de tempo e nem de espaço, mesmo estando aqui na terra. Aí quando nós erramos, oh querido, o Espírito Santo de Deus diz, mas tem uma solução. Você tem um advogado. Nós temos vários aqui, na nossa igreja, advogados. E todos eles sabem para que serve o advogado. Quando alguém está com um problema sério judicial, corre para um advogado para poder ajudá-lo. E João está dizendo, ei, se você errar, se você falhar, não é só o sangue de Cristo, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora vamos surfar. Aí eu imagino, né? O Cícero errou, o Cícero pecou, o Cícero falhou. Aí como o diabo, que é o acusador, a gente começa a imaginar, né? A gente começa a imaginar, está vendo o Cícero, o João, a Maria, o Fernando, a Benedita, a igreja lá no Gama pecou. Queridos, aí eu imagino Jesus assim, olhando para o diabo e dizer, mas eu dei o meu sangue para que a impureza dele fosse substituída pela minha pureza. Eu dei a minha vida
para que essa morte do pecado já não tenha domínio sobre ele. Mas acima de tudo, eu dei o meu amor para que quando ele se arrependa, eu possa pegar a minha natureza divina e colocar diante dele, ele olhar para si, não se ver um pecador condenado ao inferno, mas ele vai se ver um pecador redimido, lavado pelo sangue de Cristo, e cuja natureza de Cristo é colocado, simbolizado através da pele. A natureza de Cristo é colocada em nós, e Paulo diz, nós temos esse precioso tesouro como num vaso de barro. Ah, queridos, é por isso que existe uma guerra dentro de mim e de você. É por isso que existe um conflito muito grande dentro de mim e de você. Porque nós temos uma natureza dupla. Nós estamos em um mundo carnal e nós vivemos na carne, nessa carne que almeja e deseja o pecado. Mas, por outro lado, Cristo que vive e habita em nós, Ele é espiritual. É por isso que o mundo não entende. É por isso que o mundo não compreende. É por isso que quando o crente dá vacilo, que o mundo vê, o mundo sabe dizer, olha o crente, está pecando. Mas ele não conhece, ele não entende a grandeza do amor de Deus, quando Cristo diz, justificado vocês são pela fé, para ter paz com Deus, por meio de mim, Jesus Cristo. Eu coloco a minha natureza em vocês, para que vocês não sejam dominados pela vida, mas que a minha natureza, que é de vida e vida eterna, estejam em vocês. Para finalizar, queridos, para finalizar, eu gosto do que João escreve na primeira epístola. Abra sua Bíblia, em 1 João. João capítulo 5, esse texto bíblico é fantástico. Como nós temos alguns minutinhos aqui, dá para nós olharmos outro texto bíblico, quando o apóstolo João, no capítulo 3, ele diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, seremos. Porque assim como Ele é, seremos. Vamos lembrar? Deus é eterno. Em Cristo nós temos a eternidade restituída. Deus é santo. Em Cristo nós temos a santidade restituída às nossas vidas. Deus é justo. Em Cristo nós somos justificados para vivermos em obras de justiça. Mas em Cristo também nos foi dado a vida eterna. João capítulo 5, versículos 9 a 13. O texto bíblico nos diz assim, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Não foi de mim nem de você não, foi de Jesus Cristo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Entendes? É agora, não é amanhã, é hoje, é aqui, é o aqui agora, é imediato. Se eu tenho Cristo, eu ganhei a vida eterna. Esta vida está em Jesus.
enquanto eu estiver, Jesus comigo, enquanto Jesus habitar, estiver em comunhão comigo e eu com Ele, eu tenho a vida. Deus nos chama. Deus também te chama. Deus nos chamou e Deus está a te chamar para que você tenha comunhão com Ele, para que você tenha uma vida de santidade com Ele, para que você tenha uma vida de justiça diante de Deus, mas principalmente para que você tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do homem caído no pecado, mas Deus tem prazer na morte dos santos, aqueles que são santificados por Cristo, aqueles que são lavados por Cristo, que são regenerados por Cristo, a quem Ele deu a vida eterna. Deus, nesta noite, quer transformar a tua vida. Deus te amou, que Ele deu a vida do seu Filho. Ele pega a natureza de Cristo para colocar em você, como tem colocado na vida de muitos aqui. Mas a pergunta que eu quero lembrar do início: qual a tua escolha? Você quer viver caído no pecado, longe, distanciado de Deus, fazendo dos teus pecados uma barreira na relação e na comunhão com Deus, vivendo escondido através dos teus atos? Qual a tua escolha? Ou você quer aceitar, você quer receber este amor de Deus, que foi demonstrado pelo fato de Cristo ter morrido por você, lá na cruz do Calvário, sendo você pecador? Qual a tua escolha? Qual a tua decisão? Eu quero continuar escolhendo Cristo na minha vida. Eu quero continuar tendo comunhão com Ele. E quero continuar desfrutando aqui, para desfrutar na eternidade essa vida eterna que Ele veio nos dar. Vamos nos colocar de pés. Falei que Deus é tão sábio que Ele proporcionou Jesus Cristo para ser advogado quando pecamos. E se você, que já aceitou a Cristo Jesus como Salvador, mas o pecado tem te dominado, você vive escravizado pelo pecado, esta noite, Deus quer te justificar por Cristo Jesus. Ele é teu advogado. Curvemos nossas cabeças. Pai, te louvamos pela tua palavra e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está presente. Mas também te pedimos a tua bênção para aqueles que estão nos acompanhando através da live. Que o teu Espírito Santo estenda a graça sobre eles, aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, fazê-los. Senhor, que a tua verdade possa penetrar na mente e no coração, e eles serem despertados para a nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos a Ti e pedimos: restaura vidas, salva vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos orar por você que está em casa. Queremos interceder pela sua vida. E desde já nos despedirmos e dizermos que o Senhor é o teu Deus, o Senhor é aquele que guia e que orienta. E lembrando a você que amanhã, nesse mesmo horário, nós temos o nosso culto da família. Deus estará falando também poderosamente. Querido Deus e eterno Pai, abençoe, Senhor, os meus irmãos que nos assistiram esta noite. Toma-os nas tuas mãos.
Aquele, Senhor, que teve hoje a iniciativa de te aceitar como o único e suficiente Salvador, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e o abençoa de uma forma gloriosa e poderosa. Aqueles enfermos, Senhor, eu tenho certeza que tu tocaste, tu curaste cada coração, cada vida, cada ser e cada alma. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão e pela minha irmã que nos assistiram essa noite, e que a tua graça, o teu poder esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe. Amanhã nós nos encontraremos novamente nesse mesmo horário para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.